Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Hoje, ao levantar de manhã ou ao despertar do sono, eu despertei no meu coração ouvindo uma música da Sara Farias que fala sobre quem tem raízes. A música diz que só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ao despertar com essa música no meu coração, com esta voz no meu ouvido, eu me lembrei do homem do Salmo 1. O Salmo 1 nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que eu quero chamar a sua atenção é o versículo 3 que diz: ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Em outras traduções diz: feliz serás e tudo te irás bem. E é sobre isso que eu quero falar com você. O que faz a diferença na nossa vida, o segredo para enfrentarmos as dificuldades, o segredo para sermos felizes em toda e qualquer situação é ter as nossas raízes fincadas junto a ribeiros de água, junto às fontes de água. Esse é o segredo. Esse é o segredo para as folhas não caírem, para as folhas não murcharem, para dar o fruto na estação própria. Eu não sei que tipo de estação você está vivendo na sua vida. Talvez você esteja passando por um inverno forte, um inverno escuro, que você não consiga ver que vai chegar o verão, que vai chegar a primavera, que vai chegar o outono, a estação dos frutos. Talvez você diga: as minhas folhas já caíram. Mas o homem do Salmo 1 dava fruto na estação própria, e tudo quanto ele fazia era bem sucedido, prosperava. Por quê? Por causa das raízes. E ouvindo essa música no meu coração, eu lembrei disso. Só quem tem raiz pode suportar algumas coisas. Você precisa ter as suas raízes fixadas junto à fonte de água. Certa vez Jesus vai para Galiléia e resolve passar por Samaria. Decide passar por Samaria. E lá ele ele fica em um poço chamado Poço de Jacó. E nesse poço ele encontra uma mulher samaritana. Esta mulher que veio buscar água meio-dia. Jesus, que conhece, sabe todas as coisas, conhece o íntimo do coração de cada um. Jesus, naquele dia, resolve ter esse encontro com essa mulher. Porque essa mulher precisava conhecer a água que fortifica as raízes, que fortalece as raízes. E aquela mulher vinha ao meio-dia buscar água. Ao meio-dia, porque era uma mulher que não tinha uma boa reputação. Uma mulher que já havia tido 5 maridos, já havia se casado 5 vezes e já era uma mulher falada por outras pessoas. Eu não sei se a sua situação é assim, semelhante a dessa mulher. Alguém talvez já fale da sua situação. Talvez você já evite algumas pessoas para evitar certos comentários. E essa mulher ia no horário de meio-dia. Um horário difícil, um horário que dificilmente as pessoas vão tirar água. Meio-dia. Mas essa mulher, ela ia meio-dia.
para evitar o confronto. Mas essa mulher não contava que naquele dia havia um homem naquele poço esperando por ela e que mudaria toda a sua vida. E para começar um diálogo, Jesus olha para aquela mulher e diz: dá-me de beber. E aquela mulher que tinha um relacionamento com os judeus que não se falava, além do quê? Além dos judeus não falarem com os samaritanos, por causa de uma série de coisas que não vem ao caso agora, ela ainda era mulher. Um homem não poderia falar com uma mulher em público, a não ser que ela fosse a sua esposa ou sua irmã. E Jesus olha para aquela mulher e diz: dá-me de beber. E aquela mulher diz assim: como tu, sendo judeu, me pedes água? A mim, que sou mulher samaritana, totalmente indignada com a atitude de Jesus. E Jesus olha para aquela mulher e diz: se tu soubesse quem te pede água, tu é que pediria água e eu te daria. E nunca mais tu voltaria a ter sede. E aquela mulher imediatamente tem o interesse pela água. E aquela mulher diz assim: Senhor, tu é maior do que o meu pai Jacó, que ele mesmo bebeu desse poço. Aí Jesus diz a ela que a água que ele lhe der fluirão rios de água viva do seu interior. E aquela mulher imediatamente ela tem interesse pela água, mas ela não entendeu que essa água vai além da água que nós bebemos e depois precisamos beber novamente. Um dia precisamos aí entre 2 litros d'água para poder saciar a sede do nosso corpo. E aquela mulher diz: então me dá desta água. E Jesus olha para aquela mulher e fala de uma água superior. Uma água que, além de matar a nossa sede, ainda fluirá do nosso coração e matará a sede de outros. É essa água que Jesus te oferece hoje. E é essa água que fala o Salmo 1. É uma água que, quando você está junto dela, quando suas raízes estão fixadas nela, tudo te irá bem. Ou seja, tudo será bem sucedido e você prosperará. Você enfrentará as dificuldades com raízes que se alimentam dessa água. Como diz a música, só quem tem raiz. Você precisa ter as suas raízes fixadas nesta fonte de águas vivas. Vamos do Salmo 1 para chegar nessa situação de ter as suas raízes fixadas nessa fonte de água viva. Primeiro, ele não se detinha do conselho dos ímpios. Não escutava o que os ímpios diziam a seu respeito. Não ia buscar conselhos nesses ímpios. Ele ia buscar conselho na palavra de Deus. Leia a palavra. Busque conselhos na palavra de Deus e você terá suas raízes fixadas a essas fontes de água viva, ou a essa fonte que é Jesus de Nazaré. Ele é a fonte. Você sabe por quê? José, tudo que José fazia era bem sucedido, porque já José tinha raízes. E as raízes de José estavam juntos a essa fonte de águas vivas. José foi jogado no buraco por seus irmãos, porque os seus irmãos ficaram com inveja de José, porque José era bem sucedido. José era tão bem sucedido, era tão diferenciado, que até a sua roupa era diferente. O seu pai lhe faz uma túnica de várias cores, e isso desperta ainda mais inveja no coração dos seus irmãos, e o lançam no buraco. Mas Deus tinha propósito para José, Deus tinha planos maiores e superiores para José, e aqueles homens tiram José dali e o vendem como escravo, achando que tudo acabou. Mas como José era alguém que tinha raízes, aleluia. José é vendido como escravo, mas lá como escravo, ele é excelente e ele prospera
prospera e ele se torna bem-sucedido na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele começa a aparecer o seu fruto e ele começa a ser essa árvore frondosa, e isso causa um sentimento no coração da mulher de Potifar de desejo sobre ele. E quando ele a rejeita, porque ele teme ao Senhor, ele não quer se contaminar, viu uma ordem sobre ele, que tudo naquela casa estava debaixo das suas ordenanças, menos aquela mulher. Então, em obediência ao Senhor, ele rejeita aquela mulher e ele foge. Então, ele é lançado no cárcere. Porém, no cárcere, ele também foi bem sucedido. Assim como o homem do Salmo 1. Tudo quanto fizer prosperará. Assim foi na vida de José, porque José tinha suas raízes fixadas na fonte da água da vida. E no cárcere ele é bem sucedido, é colocado ali como líder sobre todos os outros presos, porque tudo que José fazia era excelente, porque ele tinha raízes. Tinha suas raízes fixadas junto aos ribeiros de águas, junto a Jesus, junto a Deus. Fixa suas raízes no Senhor e tudo quanto você fizer será bem sucedido. Fixa suas raízes em Deus e rios de água viva fluirão do seu interior. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto ele está perto. Aprofunde as suas raízes. Porque quem tem raiz suporta. Quem tem raiz adora. Quem tem raiz dá o seu fruto na estação própria. Esse hoje é a palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Fixe suas raízes no Senhor. Faça como o homem do Salmo 1. Tenha seu coração voltado para Deus. Evite as más conversações. Evite ouvir conselhos que não são edificados na palavra de Deus. Você vai dar o fruto na estação própria. E tudo quanto você fizer será bem sucedido. Prosperará. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Adore ao Senhor e o seu problema será solucionado. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação.